boa tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Eterno, o nosso Deus e Pai, venha abençoar a todos que vão assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer aquilo que, por conta da minha limitação, Ele possa esclarecer em vosso espírito a palavra de Deus. Sabemos que muitas pessoas que talvez lá no seu íntimo, lá no seu espírito, ela diz, por conta de ser boa pessoa, por conta de ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas, que faz o bem, ela pode ter isso em mente como base para a salvação. Mas nesse vídeo aqui, espero que com a ajuda do Espírito Santo eu possa passar para todos que vão assistir que muitas pessoas que são boas, por que muitas pessoas que são boas pessoas, ser humanos, que são até melhores de que aquelas que servem a Deus, ou seja, pessoas, seres humanos, que são melhores até do que pessoas que estão dentro de uma instituição, mas elas não vão para o céu. Por que pessoas boas, elas não vão morar no céu com Deus? Por quê? Há essa pergunta. Muitas pessoas ela não conseguem compreender por causa... Ela não consegue admitir isso. Mas quando a gente medita nas Sagradas Escrituras, a gente consegue chegar a essa conclusão, a essa certeza, que muitas pessoas boas, pessoas melhores do que eu, pessoas boas mesmo, elas não vão morar no céu. Nós já ouvimos falar de Noé, que nos tempos de Noé, aonde a maldade cresceu, aonde o povo se afastou de Deus, e naquele momento, naquela época, ainda não tinha a lei, porém existia e sempre vai existir a consciência. O que pesava para aquele povo naquela época era a consciência. Deus, Ele nos emprestou o seu Espírito, o Espírito que Ele nos deu como a inteligência para a gente ter o poder de escolha. A Bíblia diz que o Espírito volta para Deus. Então nós temos o poder da decisão de escolher o certo, escolher aquilo que é errado. Então lá no tempo de Noé, Deus vendo a maldade do ser humano, do homem, a Bíblia diz que Deus viu em Noé uma pessoa justa, ou seja, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 8 diz: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Então nós sabemos que a graça é uma bênção imerecida, ou seja, eu não mereço a graça de Deus, mas porém Deus Ele me dá essa graça. Ele me dá. Olha só que coisa maravilhosa, como é que é o nosso Deus. Então no tempo de Noé, muitas pessoas que se corrompiam, que nós estamos vivendo dias diferentes, pessoas que davam-se em casamento, se prostituíam, pessoas que estavam distantes de Deus. Então Deus chama Noé, Ele sonda Noé, Ele vê em Noé um homem que tinha inclinação para Ele. Ele chama Noé para construir. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele através de Noé, Noé constrói a arca, mas Deus dá o detalhe todinho de como seria construído a arca. Ele orienta o formato, o ângulo, aonde seria a porta, e lembrando que só há uma porta nessa arca. Ele dá a orientação sobre os animais, aqueles que iriam entrar sobre a arca. Mas o interessante é que demorou tanto tempo para ser construída essa arca. Aí que a pergunta: se Noé, que era um homem que praticava a justiça, por que Deus não ampliou, não logo executou
a todos, porque Deus ele tem misericórdia, ele queria que o povo daquela época se arrependesse. Mas olha só que interessante. Nós vivemos um tempo difícil. O próprio Senhor Jesus ele profetizou que o amor de muitos se esfriaria. Muitas pessoas iriam apostatar, já estão apostatando da fé, se desviando. Há tantas criminalidades, abuso com criança, pessoas que agridem uma a outra, perdeu, o amor se esfriou, assim como Jesus profetizou. Então, nos dias de hoje, se a gente olhar com um olhar mais amplo, a gente consegue perceber pessoas boas. Como eu disse no começo do vídeo, pessoas que nunca entrou numa igreja, mas tem um coração bom, tem um coração generoso, tem um coração que o que ela tiver para comer, ela dá aquilo para uma pessoa que está sem comer e ela fica sem comer, porque ela tem um coração bom. Então, nós podemos conjecturar que no tempo de Noé também havia pessoas, não a grande maioria, mas pessoas que eram boas, pessoas que eram da sua casa, pessoas que eram uma pessoa calma na sua, eram pessoas que eram da sua casa, talvez para o seu trabalho, não mexia com ninguém. Mas a Bíblia vai falar que só Noé e a sua família, os animais entraram, ou seja, então naquela sociedade, se porventura tivesse, como eu creio que tinha, pessoas que eram pessoas boas de coração, mas o que aconteceu é que essas pessoas, elas não entraram na arca, elas não entraram pela porta, elas não foram buscar o único caminho para a salvação, que era entrar, ou seja, aquele que entrou na arca, aquele foi salvo. Então, pessoas que tinham bom coração, pessoas que faziam até então bem, pessoas que não mexiam com ninguém, elas morreram porque ela era pessoa ruim? Não, eram pessoas boas, mas elas não entraram na arca. E a arca simboliza o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Então nós temos que entrar sobre essa porta. Então o que vai fazer de eu buscar a salvação da minha alma, eu buscar a salvação para que eu possa ir para o céu e morar com o Senhor Jesus no céu, é eu entrar sobre a sua porta, eu crer na minha salvação, na salvação do Senhor, ou seja, não é eu ser boa pessoa. Eu gosto sempre de usar esse exemplo nos vídeos, que essa passagem é tão maravilhosa, do ladrão da cruz. O ladrão, como a Bíblia diz, que veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz de um ladrão que estava pendurado com o Senhor Jesus. Então nós podemos conjecturar que esse homem deu prejuízo à sociedade. Ele fez tudo que era de ruim, mas não tinha como ele descer daquela cruz naquele momento, que ele estava pregado. Mas aí vem o Senhor Jesus. E através da fé, através da graça, através do crer, ele foi salvo. Ou seja, então não foi ele ter sido boa pessoa, ele não foi ele ter sido pessoa generoso para a sociedade, então só dava prejuízo, porque ele era ladrão. Quanta dor de cabeça ele deve ter dado naquela geração. Quantas pessoas ele deve ter entrado em suas casas e mexido e roubado aquilo que não pertencia. Quantas pessoas tinham medo de estar perto daquele homem, porque ele era ladrão. Mas ele creu no Senhor Jesus, ele entrou pela porta, que é o Senhor Jesus. Então não foi uma pessoa boa, necessariamente, mas foi uma pessoa que era uma pessoa ruim, era uma pessoa mal vista pela sociedade, mas que antes de descer à sepultura, ele creu. Ele buscou a salvação ainda em vida. Então, interessante que, infelizmente, muitas pessoas, pelo fato de não ter esse conhecimento, até a maioria das vezes ignorância, ela não busca conhecer a verdade. O próprio Jesus diz: se conhecer a verdade vos libertará. Então muitas pessoas boas estão morrendo sem Cristo. E quando morre, a grande maioria esmagadora diz: foi morar com Deus, mas não é isso que é as Sagradas Escrituras. Então não haveria a necessidade
do próprio Senhor Jesus, que veio como homem, proclamou o arrependimento e dizia: arrependa vós. Arrepender de quê? Se eu me considero uma pessoa boa, mas não é me considerar uma pessoa boa, porque eu ser uma pessoa boa, isso não quer dizer que eu não peque, que eu não pense aquilo que não é para pensar, que um dia eu nunca falei mal de alguém, que eu nunca desejei mal para alguém. Algum momento da minha vida eu cometi um pecado. Então eu tenho que buscar entrar por essa porta. Eu tenho que buscar arrepender dos meus pecados para entrar e para me ser salvo. A Bíblia vai falar, lá no livro de Josué, no capítulo 2, que Deus, através de Josué envia 2 espias até Jericó. E para quem não sabe, Jericó fazia parte das terras que Deus tinha prometido a Abraão. Então ele estava tomando posse daquilo que era do povo de Deus. Então Josué envia 2 espias para ir espiar aquela terra, para que futuramente entrasse e tomasse de volta aquilo que pertencia. E a Bíblia fala que havia uma prostituta chamada Raabe. Agora imagina a vida daquela mulher na sociedade, uma mulher que era humilhada, desprezada, que naquele tempo era mais rigoroso do que hoje. Agora imagina, uma mulher que era mal vista, imagina como que ela era vista pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, como uma prostituta. Mas ela teve uma ação que mudou a sua vida. Ela creu. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir. Ela ouviu falar do Deus que abriu o mar vermelho. E ela diz: o seu Deus, ela fala para os espias, é o Deus no céu, o Deus na terra, ou seja, é o Deus que faz sinais aqui na terra. Então ela esconde aqueles espias, protege a vida daquele espia. E assim sucede que aqueles espias poupa a sua vida, e eles dizem: fique na sua casa, não saia, porque quando o povo de Israel vir entrar em Jericó, aqueles que estiver dentro da sua casa, todos serão salvos. Ou seja, poderia ser pessoas estrangeiras, mas que se entrasse naquela casa, se entrasse diante daquele teto, pelaquela porta, seria salvo. Ou seja, assim sucedeu. Ela e sua família, e todos que tiveram dentro daquela casa foi salvo. Ou seja, porque ela entrou, ela obedeceu aquilo que aquele espia falaram para ela. Então isso mostra que aquela mulher que era prostituta, ela entrou dentro, ficou dentro daquela casa, ela buscou a salvação dela, da sua família, e ainda fez parte da genealogia do Senhor Jesus. Ela faz parte da descendência do Messias. Por quê? Porque não foi um ato necessariamente de ser boa pessoa no fato que ela ajudou aquelas pessoas, mas porque ela ficou dentro da casa. Porque se ela ajudasse aqueles espias, mas não tivesse dentro da casa, a bondade não valeria de nada. Mas ela obedeceu porque ela creu. Então, se nós, mesmo sendo bom, ou mesmo sendo pessoas ruins, mas se a gente crer no Senhor e entrar pela porta do Senhor e obedecer, se arrepender dos nossos maus caminhos, se voltar para o Senhor Jesus ainda em vida, a gente será salvo. A Bíblia fala lá em Hebreus que está ordenado ao homem uma só morte e depois segue-se o juízo. Então que a gente faça uma reflexão da salvação, faça uma reflexão do que é a vida eterna. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele está com a mão estendida, mas a gente tem que sair desse lugar de prostração e se voltar para Ele. Crer na salvação, crer que o Senhor Jesus, Ele morreu para salvar a nossa alma, e assim a gente buscar a salvação, tanto nossa, tanto da nossa casa, da nossa família. Mas para isso a gente tem que se voltar para Ele, confessando que somos pecador. Mas eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca prejudiquei a ninguém, eu sempre andei na linha, fazendo bem. As pessoas que me fizeram mal, aquelas pessoas que um dia te fez mal, aquelas pessoas que um dia te prejudicou, aquelas pessoas que um dia fizeram tudo para tentar tirar você da graça, ou te prejudicar a sua vida. Se aquelas pessoas, do fundo do seu coração,
se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para o Senhor Jesus, ela é salva. E você que tem esse tipo de mágoa por conta de achar que é uma boa pessoa, perde a salvação, porque a salvação diz que não é por ser boa pessoa, não é por obras, mas é por crer. Então, Noé creu. Você vê que ele creu tanto na palavra de Deus que ele ficou durante uns 120 anos construindo a arca. Olha o trabalho que ele teve. Não foi de uma hora para outra que a arca foi construída. Demorou tempo. Demorou anos para ela ser construída. E para ver se aquele povo que estava naquela geração se arrependesse. Mas ele estava tão distraído com as coisas desse mundo, ele estava tão focado com as coisas desse mundo, que esqueceram de buscar. Eles talvez nem se perguntaram por que estava sendo construído, ou até chamaram até de louco de ter construído aquela arca. Mas Noé não, Noé ouviu a voz de Deus. E isso nos ensina que se você entrar na porta do Senhor Jesus, se voltar para o Senhor Jesus, além dele te salvar, ele tem promessa ainda com a sua família. Ou seja, por conta de Noé ter obedecido a voz de Deus e ter permanecido na arca que ele construiu através da orientação do próprio Deus, a sua família e a esposa dos seus filhos também foram salvos. Ou seja, quando você se torna salvo e se volta para Deus, assim ele faz com a sua família. Através da sua busca, das suas orações, da sua vida com ele, ele poupa a sua casa, ele poupa a sua família, ele poupa todos aqueles que você busca, que vocês intercedem. Então isso é a importância, mas ele diz: eis que eu bato a porta. Então você vê que na outra passagem ele diz: eu bato a porta, ou seja, através do Espírito Santo de Deus. Então abra para ele e entra, e deixe que o Espírito entre sobre vós, para que você possa buscar. Talvez há uma coisa que está impedindo de você entrar nessa porta que simboliza a salvação. Há uma barreira que impede de você entrar, talvez por orgulho, de, como eu disse, achar que é uma boa pessoa, achar que nunca fez mal para ninguém e está salva. Não. Mas quando você reconhece que pecou, que é pecador e que não merece a salvação, aí o Senhor Deus, ele te dá a salvação. Então que através desse vídeo vocês possam, todos nós possamos refletir sobre isso, que o Senhor Jesus ainda está salvando, ele quer te salvar. Mas para isso temos que confessar que nós somos pecadores, que nós somos imerecedores da graça, e assim ele dá a sua misericórdia, ele dá a sua graça sobre nós. Que Deus possa abençoar todos que vão assistir esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a cada um, em nome de Jesus.